A história do cinema começou lá no final do século XIX, quando os irmãos Lumière inventaram um aparelho utilizado para filmar, gravar e projetar imagens. E em 1895, a cidade francesa Paris recebeu a primeira sessão pública. Não demorou muito para o Brasil conhecer a sétima arte. Foi em 1896 que o Rio de Janeiro realizou a primeira projeção. E 10 anos depois, em 1906, o cinema começou a escrever história em Jacareí, com pequenas salas de exibição espalhadas pela cidade. Os cinemas, o que era o cinema? O cinema era a grande atração, o grande divertimento da população. Não tinha televisão, o que tinha era rádio. Eu me lembro, tinha novelas pela rádio, a pessoa via novela pela rádio. Mas você ir no cinema, sentar, ver aquele espetáculo, era algo inusitado. De início, a população jacariense não aceitava muito bem o ambiente, a luz e nem mesmo o conteúdo que era exibido. Mas não demorou muito para a nova categoria de entretenimento cair no gosto popular, que se transformou também em um negócio para empreendedores da cidade durante anos. O grupo de maior destaque foi a empresa cinematográfica Reunidas Máximo, que investiu no ramo em diversos pontos do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte. Então meu avô entrou nessa e ele se deu bem, porque ele conseguiu estabelecer um bom relacionamento com os distribuidores de filmes de São Paulo. Cada vez que lançava-se filme em São Paulo, ele era conectado e ele dava entendimento. E os filmes, né, que elas vinham por ônibus. Então, o filme que ele lançava aqui em Jacareí, o pessoal de São José dos Campos ia tudo para Jacareí assistir, porque era van premiere. Em 1911, nasce então o Cine Rio Branco. Sofisticado, com lugares para centenas de pessoas, foi palco para filmes clássicos e doces memórias, como as da Jussara, que lembra que, quando criança, via seus pais se preparando para ir assistir filmes. E para ela, era um dos eventos mais importantes que acontecia em Jacareí. E eu lembro, assim, na época de frio, as pessoas iam muito arrumadas. Minha mãe tinha um casaco de pele, que quando ela pegava o casaco, sabia que ela ia para o cinema. Os homens usavam terno, todo mundo ia ao cinema muito produzido, né? Décadas depois, surge o Cine Rosário, em 1943, transformando o município em uma referência para o estado, já que abrigava alguns dos maiores e mais modernos cinemas de São Paulo. Tudo acontecia em função do cinema. Jacareí era provinciana, pouca gente tinha carro. O circular mesmo chegou em Jacareí no final dos anos 70. Então você vê que o pessoal para vir de bairro era difícil vir no cinema e voltar a pé depois. As lembranças não são só dos filmes e das histórias de ficção. O Cine Rio Branco, por exemplo, foi o cenário para um capítulo memorável da vida da Jussara. O primeiro beijo. O meu primeiro beijo foi aqui, tinha marquise. E naquela época, assim, você namorava e segurava na mão no máximo, né? Então, o primeiro beijo foi marcado. E o Valdir também lembra das brincadeiras de quando era adolescente. Um prazer, assim, que deve ser tirado pela lanterninha. Se o lanterninha expulsar cinema, era glória. Foi arrancado o cinema, quer dizer, era bobeira de moleque. Mas pra gente aquilo era marcar o território. Olha, eu fui expulso do cinema pela lanterninha. Aqui, a arte brasileira ganhou espaço e fez história com o ator, cineasta e humorista Amâncio Mazzaropi. Tinha um filme de Mazzaropi, anunciava. Olha, o comentário da semana inteira era o Mazzaropi. No dia da sessão do cinema, o ingresso saía de frente ao Rio Branco, onde a igreja, virava ali a rua Pompídio Mercadante, e até lá embaixo, na rua de Cônigo José Bento, e virava. O cinema ficava assim. E ainda era uma fonte de renda para muitas famílias. O pipoqueiro, eu sempre brinco até que as primeiras microempresas de sucesso já queriam pipoqueiras, porque se entrava 1.000 pessoas, 600, 700 compravam pipoca, certeza, né? O Cine Rosário era um prédio moderno com capacidade para centenas de pessoas e atingiu o auge entre as décadas de 50 e 60. Mas lá no finalzinho do século XX, os cinemas de rua aqui de Jacareí começaram a fechar as portas, depois da migração dos estabelecimentos para shopping centers.
E o local, que permaneceu abandonado por anos, abriga hoje um restaurante. A televisão já foi a grande concorrente do cinema. Com o shopping center, com os cinemas dentro do shopping, onde você tem a tranquilidade do estacionamento, tem toda a estrutura lá dentro, de lojas, restaurantes para passear, para ficar lá dentro tranquilo, sem preocupação, afetou profundamente o cinema. Foi uma pena. A cidade ficou 6 anos sem cinema, até que em 2004 foram inauguradas 6 modernas salas dentro do shopping da cidade. E em 2007, o projeto Cineclube Jacareí também se tornou um acesso à sétima arte, que há mais de um século, por meio da fantasia, romances ou histórias sobre a vida real, transporta o telespectador para o universo da arte. Você entra no cinema, você entra num outro mundo, é a magia, a fantasia, você acaba se identificando. Então o cinema tinha muita ligação com a arte em geral. A televisão e a rádio tinham ligação com os filmes de sucesso.